se nós colocássemos ele lá atrás, esse pedaço de sombra sumiria, mas como ele está ao mesmo rumo da mangueira, por isso que tem esse pedaço de sombra aqui, ó. Esse pedaço, essa continuação de sombra é dos coqueiros que estão aqui, tá bom? Então nós vamos fazer esse coqueiro aqui agora. Estou mostrando para vocês que não vai dar para mim posicionar a referência aqui, mas vocês vão ter uma noção, tá? Vocês já viram como que vai ser feito. E eu vou disponibilizar também essa foto para vocês. Eu vou deixar ele na descrição do vídeo aí. Você pode entrar na descrição do vídeo, tá? E você pode acessar aí essa fotografia, essa referência minha, você pode usá-la tranquilamente. Então agora eu mudei o pincel e vou fazer aqui, tá? Vou fazer aqui. Lembra essa cor escura que nós fizemos aqui, ó, tá? É praticamente essa daqui, ó. Ó, apenas acrescento mais azul. É a mesma mistura que nós fizemos aqui, ó. É azul, vermelho, azul novamente aqui. E nesse caso aqui agora eu vou colocar um pouquinho do amarelo ocre. Ó, pouquinho do amarelo ocre. Olha lá. E eu vou observando lá e vou dando algumas pinceladas aqui. E vou parar por aqui. Porque agora eu preciso trabalhar aqueles tons mais claros ali, tá bom? Então o que nós vamos fazer agora? Com esse pincel eu faço a mistura de azul, branco, amarelo ocre, azul, branco, amarelo ocre e um pouquinho de amarelo de cádmio. E vou dar umas pinceladas aqui, de tal forma que esta pincelada aqui precisa se destacar do fundo. Eu coloco o pincel e puxo o pincel, ó. Dessa forma aqui. Eu não vou encher tudo aqui, tá? É só alguns lugares assim, para que vocês possam entender que eu preciso colocar outras cores aqui também, tá? Então, vou tentar deitar mais a mão, ó. Aqui também tem alguns pontos aqui interessantes que eu preciso pensar. Não tampo todo o escuro que está no fundo, tá vendo lá? E agora eu vou fazer um tom mais queimado, tá bom? Então eu vou pegar o amarelo, perdão, o vermelho com o amarelo de cádmio e branco. Ó, virou um terra. Vou acrescentar um pouquinho de azul. Certo? Vermelho, amarelo de cádmio e o azul aqui, ó, tá? Aí eu fiquei com esse tom meio roxinho aqui, ó. Tá vendo? Olha lá, o que acontece agora? A essa cor aqui, a essa mistura, eu acrescento branco, ó. Eu acrescento branco e vejo que há necessidade de eu colocar um pouquinho só do amarelo. Ó, coloco um pouquinho do amarelo e agora eu vou fazer essas partes mais queimadas do coqueiro, que está aqui. Tá vendo essas partes mais queimadas do coqueiro? Eu vou fazer essas partes mais que aparece mais queimada, mais está recebendo uma luz ali também, ó. Então vou deitar a mão para não ficar na frente novamente. Eu tenho que tomar cuidado porque o ângulo aqui fica um pouco complicado para mim, tá? Não precisa, se no primeiro momento as cores não ficar como você quer, não tem problema, não precisa se apavorar. Você pode volta ajustando os tons, volta colocando mais cores, tá? Até que fique da forma como você quer, ó. Alguns pontos aqui mais escuro, então eu misturo azul com amarelo, ocre, os pedacinhos do coqueiro aqui assim, ó. Aí eu volto aqui na cor do queimado, ó. E agora eu venho aqui, ó. E você vai trabalhando a necessidade, você vai colocando aqui, ó, tá? Alguns lugares assim. Não precisa ter pressa, tá? Não precisa ter pressa, não precisa apavorar. Naquela parte aqui, ó, eu vejo mais verde. Então eu volto naquela cor anterior
e aplico uns verdes aqui, ó. Alguns pontos de verde. Eu volto novamente na cor do fundo, que é o azul cobalto com um amarelo de cádmio e um pouquinho do amarelo de cádmio, amarelo ocre e o azul, tá? Então eu vou ter aqui um verde mais escuro. Olha lá, um verde mais escuro. Então o que eu vou fazer? Agora, com essa mistura do verde mais escuro, eu volto novamente nos contrastes ali que eu estou enxergando, ó. Eu volto novamente nos contrastes, olha lá. É só nos pontos que há realmente a necessidade para que se apareça os contrastes dos queimados e dos pontos mais escuros para o tronco. Eu vou fazer uma mistura escura, que era essa cor que estava aqui, mas eu percebo que ela está mais avermelhada. Ó, então eu consigo um valor um pouco mais baixo usando o vermelho, que é uma cor quente, com o azul, tá? Então eu pego essas duas cores aqui, ó, e eu consigo ter aqui uma cor mais uma cor mais escura. E é o que eu vou fazer aqui agora, ó. Posiciono a mão e arrasto o pincel, ó. Eu vejo que é 2 coqueiros, então eu vou colocar 2 coqueiros como está lá na minha referência. Um pouquinho mais fino e o outro um pouquinho mais largo lá, tá? Já vou aproveitar e também vou colocar lá embaixo. Ó, dando a mesma sequência, já vou aproveitar e colocar lá embaixo também o coqueiro conforme eu estou enxergando lá em cima. Na mesma distância, no mesmo rumo. Pronto, só com essas duas cores. Agora, eu preciso observar que existe luz no coqueiro, correto? Então, se existe luz e aqui eu coloquei esse tom queimado, ele já vai servir para mim de luz. Eu vou pegar aqui, tá? Eu vou pegar aqui, vou apoiar o dedo aqui, ó. E vou colocar aqui ao lado, ó. Algumas pinceladinhas aqui, outras mais no meio, outras, ó. Agora pego um pouco de verde, vou aplicar aqui no meio, assim, ó, bem suave, ó, e vou mesclando essas cores aqui. Tá ficando um pouco marcado aqui que a ponta do meu dedinho estava suja, tá? Mas depois nós vamos pintar essa árvore aqui. Aqui nesse ponto escuro eu volto novamente a aplicar um pouco de azul. Olha lá, para nós mesclarmos aqui. E agora, em cima aqui, ó, eu vou aplicar uma luz bem mais acesa. O branco naquela cor do queimado que nós fizemos, tá? Bem mais acesa mesmo, ó. Olha lá. Tá? Aqui quase não vai ter, porque vai estar debaixo da árvore. Então eu percebo ela aqui. Olha lá. De tal forma que ela fique bem natural, tá? Esse negócio de ficar pincelando ali em cima também não dá certo. Você faz assim e deixa, tá? Vamos fazer essa arvinha aqui? Bem simples, ó. Azul cobalto com amarelo ocre, azul cobalto e um pouquinho de branco. Dá uma pinceladinha lá para me ver. Legal. Não tá muito escuro. E um pouquinho de branco. Pronto. Olha lá. E eu vou trabalhar aquela árvore ali agora. Como ela está mais distante e ela é uma árvore um pouquinho mais vazada, eu tenho 2 caminhos. Primeiro, fazer as pinceladas e depois fazer os vazadinhos que existem na referência, ou fazer os vazadinhos e depois fazer as pinceladas da árvore. Eu vou fazer inverso, tá bom? Eu vou fazer inverso. O que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui, eu acho que vai dar para vocês verem. Aqui, ó.
Eu vou fazer inverso. Eu vou fazer primeiro as pinceladinhas da árvore. Como ela é uma árvore pequena, então eu vou fazer pinceladinhas mesmo, ó. Ó. É bater o pincel e tiro, ó. Então observe, ó. Eu bato o pincel e tiro. E não é pro rumo de qualquer jeito, tá? Eu estou observando a referência. E conforme está na referência, fazendo o desenho da árvore, eu vou fazendo também a árvore aqui, ó. E já parei. Por quê? Porque agora eu vou trabalhar os vazados, tá? Então os vazados nós já tínhamos feito a tinta, olha ela aqui. E agora eu vou dar os vazadinhos lá do fundo, ó. Depois você pode preparar as tintas, deixa separado na sua palheta e depois você vem só pintando, tá? Ela ficou uma árvore bem vazadinha mesmo, tá? Esse vazado aqui é lá do fundo, ela ficou uma árvore bem vazada. Só que, como a luz está entrando aqui da esquerda para a direita, algum ponto aqui eu vou clarear um pouquinho mais, tá? Então vou colocar um pouquinho mais de branco a mistura e um pouquinho mais do amarelo. Olha lá. E veja que essa luz eu venho só do lado de cá. Por isso que ela quase se funde com o fundo lá. Mas não é. Tem a luz, tem a sombra, tá? Então o lado de cá, o lado direito é mais sombra e o lado esquerdo tem mais luz, está recebendo luz. Com o mesmo processo eu dou algumas pinceladinhas, mas não em tudo, para não tampar tudo, tá? E aqui no canto aqui eu só vou realçar um ponto mais escuro, que eu falei que era o azul com o amarelo ocre. Aqui, ó, eu só reforço alguns pontos mais escuros aqui. Olha que legal. Aí a árvore fica bem trabalhadinha, é pequenininha, mas fica bem trabalhadinha. Olha lá. É uma árvore que tinha ali atrás da casa. Tem um galinho aqui no meio, mas esse galinho é muito fininho. Tá? Ela volta naquela cor escura novamente, uma cor bem baixa, ó. Ela é muito fininha, então eu vou colocar um galho aqui, mas um galho muito fininho, ó. Olha lá, não coloque muito grosso, tá? Posso até diminuir um pouquinho ele aqui, ó. Aí, deixe ele bem fininho, não coloque ele muito grosso por causa da distância que ele se encontra, tá? Então tá aí, já está pronto essa parte. Pincel número 4 e vou pegar aqui, ó, azul com amarelo, tá? Azul com amarelo, ó, mais amarelo do que azul, ó. E vou ver aqui como é que tá. Olha lá. Tá uma corzinha legal. Então na parte de cima, na parte superior, ó. Na parte superior, ó. Olha lá na ponta da minha mão. Eu vou dar umas pinceladinhas assim, ó. Vou fazer assim que dá pra vocês verem melhor. Fica mais ruim pra mim, mas dá pra vocês verem melhor, tá? Então eu vou pincelar ali pra vocês verem, ó. Ó, batendo e girando, tá? Lá na parte do alto da árvore. Vou colocar um pouquinho mais de amarelo ainda, para deixá-la mais viva. Olha lá. Agora eu vou acrescentar mais azul, a mesma mistura. Vou acrescentar azul, ó, a mesma mistura. Só acrescentei azul. Agora eu fiquei com azul mais um verde mais escuro, que é o verde de sombra, tá? Mas naquela parte do alto. Parei novamente. Agora aqui nessa parte de baixo, eu tenho um tom mais queimado, uma matiz mais queimada. Então eu acrescento o azul, um pouco do vermelho
aqui, mais azul, e dou uma pincelada para me ver. E agora eu vou acrescentar o amarelo. Aí agora que eu acrescento o amarelo. Então agora aqui eu vou ter um verde mais queimado ainda, olha lá. Olha lá, vou ter um verde mais queimado. Aí eu vou aplicar esse verde aqui no meio, aqui, aqui, ó, tá? E vou mesclando aqui. Vou aplicar um pouquinho aqui nesse meio também, ó, um pouquinho mais de queimado. Nossa, William, mas já tá pronto? Não. Depois nós vamos fazer os contrastes. Calma que nós vamos fazer os contrastes. Aqui também, ó, bem soltinho, umas pinceladinhas aqui. Aqui também, ó, veja que eu sempre bato girando o pincel naquela forma de aspiral, tá? Não parece, mas é que a minha mão tá rápida, você não vai perceber, mas é esse o sentido. E agora aqui nesse meio, eu vou só realçar alguns verdes mais escuros, com azul e um pouquinho do amarelo, ó. Ó. Aqui também, ó, agora eu jogo aqui uns verdes aqui nesse meio também. De tal forma que eu não tampe todos os queimados. Então, como nós temos contrastes, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse contraste que é azul com vermelho, mais o azul novamente. Ó, olha lá. E tem aquele tom arroxeado que eu te falei. Nesse caso aqui, como já está mais próximo, eu não vou deixar ele só roxo. Eu vou colocar um pouquinho do amarelo. Então ele vai ficar um verde bem escuro, tá? Aí, ó, é esse aqui. Aí ele vai ser os contrastes aqui dentro, ó. Vou dando pinceladinhas assim. Não vai atrapalhar as cores verdes que nós colocamos, ó. Aqui embaixo eu percebo que tem bastante, que vem até aqui próximo à casinha. Vamos só. Pronto. Trabalhei os contrastes. Vou observar novamente aqueles tons mais de verde que tem aqui no meio, alguns lugarzinhos, ó. Olha lá, umas pinceladinhas lá em cima. E parei, tá bom? Parei aí. Por quê? Porque agora eu tenho os vazados, mas antes de eu fazer os vazados, eu já vou fazer um galho aqui dentro bem escuro, com essa mesma cor aqui, ó. Com a cor do escuro, tá? Então vou fazer um galho, ó. Posiciona a mão, pode ser de baixo para cima ou de cima para baixo. Eu geralmente gosto de fazer de cima para baixo, tá? É muito difícil eu fazer os galhinhos começando de baixo para cima. Então eu vou fazer aqui, ó. Pronto. Agora eu vou mudar o pincel. Vou pegar esse pincel. Vou lembrar que cor que eu trabalhei aqui o fundo, tá? Que são essas cores aqui. Lembra? Que foram essas cores aqui. Lembra que eu falei que aqui próximo à casa nós acrescentamos um pouquinho do azul com o amarelo? Vocês lembram? Aí, ó, eu peguei daqui, passei pra cá e coloquei o azul e coloquei o amarelo. Então é essa cor aqui, ó. É essa matiz aqui. Então com essa matiz aqui agora, eu vou dar pinceladas aqui firmes e precisas, tá? Firmes e precisas, tá bom? Então eu vou fazer os vazados aqui. Observe que tem alguns vazados aqui, olha, tá vendo? Aqui, 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 ó, tá? Ó, aqui, aqui embaixo, ó, mínima coisa, mas tem. São esses vazados que eu vou colocar ali. Então vamos lá, já coloquei a tinta, está na ponta da cerda. Eu vou olhando na minha referência agora, ela está na minha mão. E eu vou dando as pinceladinhas, ó, bem precisas, com calma, ó. Aonde está subindo os galhos, eu olho, eu observo com calma.
sem pressa. Ó, tem alguns lugares que é uma batidinha de tão fininho que é. Alguns lugares ela entra aqui, ó. Ó, aqui também tem alguns pontos aqui nesse meio. E eu vou fazendo bem devagar. Faça devagar, não tenha pressa. Quando você terminar de fazer, se você viu que algum lugar não ficou legal, encostou demais, ficou muito repetitivo, volta na cor aqui anterior do escuro, tá? Volta na cor do escuro, que vocês viram lá, é a cor anterior lá, que é o verde mais escuro que nós preparamos. Então você volta nele, ó, e corrige alguns pontos aqui, ó. Fica mais natural. Então, que nem aqui eu posso colocar umas folhinhas aqui no meio. Aqui ficou muito risquinho demais, aqui tá bom. Então, essa aí é a parte que eu falei para vocês. Aproveitando, tá vendo a árvore aqui do lado agora? Olha lá, agora dá para ter uma noção. Olha como que os galinhos ficou bem fininho. Olha aqui como tem um verde de luz, que é aquele verde que nós fizemos. Agora vocês conseguem ver, ó. Olha lá, tá vendo? Ó, daqui para o fundo, ó. Tá? Então essa é a questão dos valores. E eu espero que vocês entenderam como que a gente faz os chamados vazados, tá? Você pode pintar primeiro a árvore e depois você faz vazado, sem problema algum.